Oi gente, estamos aqui para mais um Diário de Concurseira, para trazer dicas para ajudar na sua saga. E hoje eu vou falar de 4 pedras de tropeço na vida de um concurseiro. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar a quantidade de pessoas que começam a estudar para concurso e param e desistem dos seus sonhos, desistem das suas metas? Pois é, e tem 5 fatores que, na minha opinião, pode ser que existam outros, pode ser que você até discorde do que eu vou falar, mas na minha opinião, existem 4 pedras de tropeço na vida do concurseiro. E a primeira, sabe qual é? Falta de foco. Eu fico pensando, sabe, a quantidade de pessoas que começam a estudar para concurso porque o vizinho passou, o irmão passou, porque a mãe incentivou ou o pai forçou a barra. E aí a pessoa começa a estudar, faz uma prova, para. Aí faz outra, para. Inclusive, eu já falei sobre isso no Diário de Concurseira, que eu falo sobre como eu iniciei na vida de concursos, porque essa foi uma dificuldade que eu enfrentei demais, a falta de foco. É muito difícil você conseguir alcançar qualquer coisa na sua vida se você não for constante no seu propósito. Sabe, é como perder peso. Para você perder peso, você precisa fazer uma restrição alimentar, você precisa fazer atividades físicas. Se uma pessoa começa fazendo tudo certinho, aí começa a jacar, aí volta a fazer tudo certinho, aí depois desiste, dificilmente ela vai perder peso. E no concurso é a mesma coisa. A gente sempre tem que pensar que concurso é uma meta de médio a longo prazo. Então, para que você alcance uma coisa que vai demandar um tempo e uma paciência, para que você veja o resultado, você precisa de foco. Então essa é a primeira pedra de tropeço. A segunda pedra de tropeço é a frustração. Sabe quando você estuda loucamente, você deposita todas as suas expectativas, você está confiante de que vai passar naquela prova e de repente você faz a prova e pimba, você nem consegue ser classificado. Pois é, isso muitas vezes vai gerar uma frustração no coração do concurseiro. E a frustração, se ela não for trabalhada da forma certa, pode fazer com que as pessoas desistam. Eu já ouvi vários e vários casos de pessoas que estavam muito próximos da aprovação. De pessoas que bateram na trave, sabe? Conseguiram, passaram em 3º lugar, mas no concurso, no final da validade, só chamaram 2. Ou a pessoa passou muito perto, mas por uma questão ela não entrou dentro das vagas. E isso, na verdade, era para gerar uma motivação no coração da pessoa, porque você fala, caraca, eu tô perto, eu vou conseguir. Mas muitas vezes gera um efeito contrário, que é da pessoa querer desistir. Eu também já passei por isso, da questão da frustração, de a frustração ela gerar em você a terceira pedra de tropeço, que é o desânimo. É a falta de ânimo para continuar estudando, para continuar na rotina. E existem pessoas que falam assim, nossa, mas quando você já está perto, por que desistir? Isso aí é coisa de gente fraca. E não é de coisa de gente fraca. Eu li um livro, e eu vou até compartilhar com vocês algumas reflexões desse livro, que se chama Segredos da Mente Milionária, do T. Harv. E ele fala uma coisa muito interessante, que entre os sentimentos profundamente arraigados e os nossos pensamentos, entre os sentimentos e a razão, quase sempre a gente vai ser guiado pelos sentimentos. Ok, isso não é positivo, mas isso é o que acontece na maioria das vezes. É por isso que a gente precisa trabalhar em nós um espírito forte para que diante de situações em que os nossos sentimentos fiquem muito carregados, sabe, de falta de esperança, de fé e de ânimo, a gente continue sendo guiado pela nossa razão, pelo nosso propósito. A frustração, quando ela não é trabalhada, ela gera o desânimo e o desânimo faz a pessoa desistir. Então, a gente precisa tomar cuidado, sabe, porque quantos vencedores em qualquer área, atletas, empresários, concurseiros, artistas, que eles hoje estão no auge, conseguiram um sucesso, mas
eu te garanto que 99% deles tiveram seus momentos de frustração, de perda, de derrota. Todos eles passaram por isso. E isso é o que cria em nós uma estrutura para saber lidar com o sucesso. Isso é o que cria em nós a autoridade, é o que gera em nós, sabe, experiência. A experiência ela é adquirida não quando está tudo bem, mas nas situações de dificuldade. Então até, sabe, fico pensando nessas pessoas que passam nesses concursos de, sabe, de grande porte, quantas reprovações elas já não tiveram antes de passar nesses concursos? E se ela tivesse desistido, ela não teria conseguido o lugar onde ela está hoje. Então a terceira pedra de tropeço é o desânimo. A quarta e a última pedra de tropeço se chama ansiedade. Ansiedade é o mal do século, né? E conosco não é diferente. Até porque, como eu falei no início do vídeo, a nossa meta ela é de médio a curto prazo. Então, o que nós estamos acostumados hoje? Assim, a gente tem tudo muito na mão. Sabe, a gente tem um micro-ondas, a gente consegue fazer, às vezes, um prato em 10 minutos. A gente tem como é que chama? O drive-thru, que a gente passa, nem entra na loja e já pega comida. A gente tem internet que a gente consegue acessar notícias que acabaram de acontecer do outro lado do mundo. A gente tem uma série de facilidades que, ok, elas nos ajudam muito no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo elas geram em nós uma geração ansiosa que não consegue esperar o tempo certo de as coisas acontecerem. Os nossos pais, eles são muito mais treinados com essa questão da espera. A gente não. A gente quer as coisas assim, ó, muito rápido. E nem sempre vai ser. Concurso não vai ser. É claro que existem as pessoas que passam muito rapidamente, mas essas pessoas, eu sempre digo, elas são minoria. As pessoas normais, elas costumam levar pelo menos 1 ano para passar. Então a ansiedade, ela é uma das nossas principais inimigas. Porque a gente precisa fazer com foco, mas também com paciência. Não aquela paciência de te deixar acomodar, tipo, não, vou estudar aqui o que der porque eu tenho que ser paciente. Não, você tem que estudar o máximo que você puder, no tempo que você tiver, mas você precisa ser paciente para esperar colher os frutos. E aí, quando a gente se torna ansioso, a gente não consegue lidar com essa espera. Muitas pessoas, infelizmente, que estudam para concurso, elas estão adoecendo, se tornando pessoas depressivas, porque elas criam uma expectativa de que vão passar, de que vão conseguir, de que vão alcançar um foco. Muitas vezes essa expectativa não é suprida e aí elas se tornam frustradas e acabam desenvolvendo depressão. E é o que eu sempre falo para vocês, tenha paciência, sabe? Faça o seu melhor, mas não deixe que os seus estudos sejam um peso na sua vida, porque tudo aquilo que é pesado se torna muito mais difícil. E aí eu vou começar a compartilhar com vocês, como eu falei, algumas reflexões desse livro, Segredos da Mente Milionária. E a primeira reflexão, eu vou trazer, na verdade, 3 princípios para vocês, que ele fala que são princípios da riqueza, mas eu acho que se aplicam à nossa realidade também de estudo. Que é a primeira coisa, o invisível constrói o visível. O que você está fazendo hoje, você pode não ver ainda os resultados. É o que eu chamaria de invisível. Mas os seus resultados, que é o que é visível, ele é construído a partir do invisível. É muito difícil você fazer coisas que você não vê o resultado aparecer, porque muitas vezes o ser humano, ele precisa de aprovação, né? Ele precisa de palavras de afirmação, ele quer ser visto, ele quer que as pessoas reconheçam o esforço dele. E muitas vezes, você que está me assistindo, você estuda, você nem tem o apoio da sua família, você estuda sozinha, você tem que trabalhar. Muitas vezes, na verdade, a sua família, que eram as pessoas que eram responsáveis por te motivar, elas ficam, você não vai conseguir isso. E aí isso acaba te deixando frustrado. Então, cuidado. O que hoje você não vê, na verdade você está construindo. Não desista. O segundo princípio é: pensamentos geram sentimentos que geram atitudes.
Para você passar no concurso, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar que você pode. Você pode vir de uma família humilde, em que você não teve condições de estar nas melhores escolas, ou você pode ter uma estrutura financeira assim, mas muitas vezes falta você ter fé em você mesmo, porque você já passou por tanta coisa que você acha que não vai mais conseguir. Independente da circunstância, os seus pensamentos geram os seus sentimentos e os seus sentimentos vão guiar as suas atitudes. Então, prefira ter pensamentos bons ao seu respeito, porque Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Prefira acreditar, prefira crer. Se não foi nessa vez, levanta e continua, vai para a próxima vez. E o terceiro pensamento que eu quero compartilhar com vocês hoje: no subconsciente, os sentimentos prevalecem sobre a lógica, que foi o que eu falei um pouquinho antes. E quando você estiver nesse momento em que os seus sentimentos, as suas emoções estiverem querendo prevalecer sobre a sua lógica, respira, para, fala: caramba, o que eu quero para mim daqui a 5 anos? Esses meus sentimentos vão me ajudar a chegar lá? Ou esses meus sentimentos estão me afastando de onde eu quero chegar? Se você parar por 1 minuto e você fizer essa reflexão, você vai pensar e falar: não, calma aí. Eu decido continuar no meu foco. Então, cuidado com essas 4 pedras de tropeço. E se você está passando por alguma delas, tome a decisão de não deixar isso te parar. Acredite, porque é possível. E eu quero deixar um versículo com vocês que é o que me guia na minha, é o que me guiou em todo esse tempo que eu estudei, que está lá em Hebreus, que fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Esse versículo diz tudo a ver sobre a lógica prevalecer sobre as emoções. Porque é você ter certeza daquilo que você não vê, mas é algo que você espera tão firmemente que você tem essa convicção de que vai acontecer. Então, bola pra frente, força na peruca e não desista, beleza? E só para dar um recadinho, vocês têm pedido muito, né, para eu falar fazer um vídeo sobre mapas mentais, e eu vou fazer. É porque eu tô testando uma nova técnica que se chama fichas, que eu aprendi lá no canal Esquemaria. Então eu tô testando e tô comparando as duas coisas para quando eu fazer o vídeo de mapas eu poder falar sobre as fichas e sobre os mapas. Só que isso leva um pouquinho de tempo, né? Porque eu comecei a fazer fichas tem umas 2, 3 semanas, então eu tô testando para ver o que é melhor, né? E eu dar meu ponto de vista para vocês. Mas podem ficar tranquilos que eu já anotei, e isso daí vai ser um dos próximos vídeos que a gente vai fazer, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos lá, firmes juntos, vamos acreditar até o fim que nós vamos conseguir, se não desistirmos e se dermos o nosso melhor, beleza? Se você gostou, clique em gostei, compartilha com um amigo seu que às vezes está desanimado, está frustrado, e se inscreve no canal para a gente crescer e poder alcançar mais pessoas que passam pela mesma caminhada que nós. E nós sabemos, né, o quão difícil é, então nós nos tornamos mais fortes quando nós ajudamos uns aos outros, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!